Então, primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer a presença de vocês esse momento em que vocês reservaram para acompanhar o nosso webinar. E hoje a gente trouxe um conteúdo de qualidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre proteção contra a DDoS. E para falar desse assunto, a gente conta com dois especialistas em segurança da Akamai, o Eduardo Cassiano e o Alex Soares, e também o nosso consultor de network aqui da Populus, o Hernani Santos, né? Só fera aí em segurança. Bom, esqueci de me apresentar, eu sou o Bruno Mas, eu sou Head de Marketing aqui da Populus. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar o nosso webinar. Eu vou passar a palavra aí para o Alex. Bom dia, pessoal. Eu sou o Alex, trabalho com o Edu Cassiano na Akamai. Sou um dos responsáveis, eu sou um dos especialistas de segurança e responsável por atuar junto aos parceiros, perdão, com todas as questões de desenvolvimento de negócio, etc. E capacitação. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês, né, em matéria de DDoS. Então, falar para vocês assim, em matéria dos ataques DDoS, que toda a questão é, toda empresa hoje que está conduzindo negócios online, eles têm riscos que são inevitáveis, né, de ter as suas aplicações expostas e tal, mas principalmente voltados ao que a gente está falando aqui hoje em matéria de ataque DDoS. Então, o planejamento e a criação de uma estratégia mais proativa em relação a essa mitigação vai ajudar mitigando o risco comercial e os impactos negativos desses potenciais ataques. E vejam, está todo mundo aberto a esses ataques. Hoje, o que eu tenho algumas notícias aqui para vocês, a gente está falando dos diversos ataques. Essas são notícias bem recentes, tá? Diversos ataques que têm acontecido e que eu quero mostrar para vocês são assim, as diferentes frentes onde esses ataques acontecem e o tipo de impacto que isso traz. Então, não só nós temos agora a projeção de um crescimento ainda exponencial de ataques DDoS para 2022, isso em relação a um crescimento gigantesco que nós tivemos, a gente vai mostrar para vocês aí no decorrer da apresentação, do crescimento gigantesco que nós tivemos em matéria de ataque nos últimos 2 anos. Esses ataques estão servindo a todos esses propósitos, ou seja, um deles foi para derrubou a infraestrutura de internet de um país inteiro na Europa, em Andorra. Eles estavam conduzindo uma competição de Minecraft e derrubou-se. O pessoal que estava ganhando estava lá em Andorra e derrubaram o país inteiro para poder ganhar a competição. O outro foi em relação à Solana, que é uma criptomoeda que estava crescendo bem em matéria de cotações, em função de ataques repetitivos na infraestrutura, eles acabaram perdendo muito valor. Isso já é também direto no bolso de quem está investindo, né? Não só com o propósito de jogar o valor lá embaixo para que eles possam comprar, mas também de causar mesmo danos na infraestrutura inteira lá e impedir o crescimento daquela criptomoeda. Um outro ataque foi relacionado ali a uma operadora fora do Brasil, nesse caso, e eles tiveram diretamente no bolso ali um prejuízo de 12 milhões de dólares para poder não só recuperar a infraestrutura, voltar o serviço funcionando, mas pagamento de multas SLAs, pagamento de multa governamental e o dano que eles tiveram na marca, né? Isso tudo mostrando. Só na primeira metade de 2021, a gente teve ali mais de 5 milhões de ataques DDoS. Considerando o ano inteiro, já deve ter passado de 12 milhões de ataques DDoS. E vejam, seguindo uma citação da própria Dark Reading, esses todos são ataques que são defensáveis, não são ataques que o pessoal estaria impossibilitado de se defender contra ele. Tudo isso é factível, dado que se tem ali uma estratégia proativa, né, já com mitigações em place, vamos dizer assim, para garantir o funcionamento, garantir a disponibilidade dos negócios. Pode passar, por favor, Edu. Em matéria dos impactos, matéria de custo de impacto, né, vamos dizer assim, essa é uma pesquisa feita pelo Ponemon Institute, que está certo que ela ainda é lá de 2016, mas serve muito bem para mostrar o que a gente está querendo dizer aqui, apontar o que a gente está querendo dizer aqui. Vejam que ataques DDoS, de crime cibernético, em 2010, eles apontavam por 2% das causas de interrupções. Em 2016, já passava de 20%. Hoje, isso já está muito mais próximo de 50% para todas essas empresas que são alvo de ataque. De novo, todo mundo é alvo hoje em dia, ninguém é melhor que o outro nesse sentido, né? E em matéria das causas de interrupção, né, do custo dessas causas de interrupção, os ataques DDoS que chegaram ali, estavam em 2016 em segundo lugar com quase $1 bilhão, hoje já passa consideravelmente desse valor.
levando a acima de bilhões de dólares de custo para todas as empresas que estão sendo alvo disso. Pode passar, por favor. Temos aqui também, eu trouxe para vocês um gráfico. Esse é um gráfico de informações da Akamai relacionado à nossa plataforma, os ataques que a gente viu na nossa plataforma, né? Então, esse gráfico vai de janeiro de 2020 a junho de 2021. Vocês podem ver o crescimento da quantidade de ataques. Aqui a gente está mostrando a capacidade desses ataques, que são variados, de dezenas de megabits a terabits por segundo de ataque. Então, aqui, em matéria de quantidade de ataque, a gente vê crescendo continuamente, e ali no meio de 2021, eles têm uma pequena queda. E o que eu queria apontar para vocês é que, o próximo, por favor, em matéria de ataques, o ataque DDoS, em primeira instância, esse ataque da capacidade de camadas de rede, etc., eles tiveram um crescimento muito grande, em função dos ataques de extorsão, etc., mas depois, ainda que tenha tido uma queda desses ataques, mudou o perfil e os ataques DDoS se viraram para as aplicações web. Tá? O que eu quero apontar aqui é, existem diversas frentes de ataque que precisam ser protegidas. E aí o Edu vai adentrar nesses detalhes com a gente agora, já vai começar falando aí. O Edu, conta pra gente como é que é toda essa questão do ataque DDoS, como que funciona, para onde que vai, como que defende, etc. Aproveitando, Edu, além de você explicar um pouquinho sobre esses ataques, a gente vê muita gente falando de DOS e DDoS. Então, além de você explicar como que eles ocorrem, qual que é de fato essa diferença? Tem diferença? Enfim. Beleza, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá certinho. Sim. Legal. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. Então, eu trabalho com o Alex aqui, né? Sou arquiteto de soluções, especialista nessa parte de proteção contra DDoS. Então, o que é um ataque de DDoS, né? Basicamente, é um ataque que procura, de alguma maneira, saturar os recursos de uma rede inteira ou de um determinado dispositivo ou de uma aplicação, né? Então, o principal objetivo é você tirar aquele serviço, aquela rede do ar, né? Inundando essa rede com tráfego não legítimo, ou tráfego malicioso. E aí, o Bruno, sim, tem muita gente que usa esses termos aí, DDoS e DOS, né? De forma similar, ou seja, eles não fazem distinção, mas existe uma distinção. Denial of Service, a sigla DOS, é o ataque de negação de serviço. E o DOS é um ataque distribuído. Hoje em dia, é muito raro você ter um ataque que não seja distribuído, porque é simples você bloquear uma origem, um determinado endereço, se ele estiver enviando para você algum tipo de ataque. Então, normalmente, os ataques que hoje causam grande impacto, eles são todos distribuídos. Mas bacana que você fez essa pergunta, porque a gente aqui vai usar esses dois termos como se fossem exatamente a mesma coisa. Então DDoS e DOS, para a gente vai tratar como sendo a mesma coisa aqui. E aí, legal também a gente dar um pouco de contexto em cima de quais são os tipos de ataque que existem. Existem algumas variações, eles não são exatamente os mesmos. Então, dependendo do objetivo daquele adversário, ele vai procurar utilizar uma dessas técnicas, essas são as três principais, para atingir o objetivo dele. Então, a primeira delas é o ataque volumétrico, né? Esse ataque volumétrico é aquele que acontece com mais frequência. É o ataque que a gente normalmente vê na mídia, determinado site saiu do ar, empresa X não conseguiu atender seus clientes, a aplicação Y não consegue estar com uma performance degradada por conta de um ataque de DDoS feito por um adversário X. Talvez muita gente se lembre aí de algum tipo de notícia, alguma coisa recente, né? Porque isso de tempos em tempos sempre ocorre. Mas o ataque volumétrico é aquele que inunda a rede normalmente do cliente, da uma empresa, de um provedor, com uma grande quantidade na ordem de gigabits, de terabits por segundo de tráfego. O segundo é o ataque baseado em protocolo. Nesse caso, não necessariamente a gente tem uma quantidade muito grande de banda, mas talvez a gente tenha uma quantidade maior de ou pacotes por segundo ou de conexões. Então, aqui o alvo, na verdade, vai ser um dispositivo de rede, um firewall, um roteador, alguém que esteja no meio do caminho entre a internet e as suas aplicações
então aquele gateway, né, aquela porta de entrada que dá acesso à sua rede, ela vai ser saturada e vai, de uma certa forma, acabar impedindo com que os seus clientes utilizem a aplicação de forma eficiente. O terceiro e último é o ataque de DDoS voltado para a aplicação. Esse daqui ele é um tipo de ataque que também não necessariamente ele é volumoso em termos de banda ou de conexões, mas o foco dele é uma aplicação ou uma pilha da aplicação, seja o servidor, seja a aplicação em si, algum tipo de framework que é utilizado pela aplicação, a linguagem que a aplicação foi desenvolvida. Aqui o adversário vai procurar corromper, né, comprometer o funcionamento da aplicação e, obviamente, tirar aquele aplicativo ou aplicação do ar. Bacana? Então, seguimos aqui. Outra coisa importante, né? Quem são os adversários? Quais são os motivos para que essas pessoas, né, quem está do outro lado, eles apelam para esse tipo de operação, os ataques de denial of service? A gente tem visto nos últimos anos um grande número de ataques de extorsão. O que é o ataque de extorsão? Aquele adversário ele manda uma carta de resgate, vamos chamar assim, pedindo uma quantia, normalmente em criptomoedas, para que, se não houver esse pagamento, a rede daquele cliente ou aquela aplicação ela vai sair do ar, né? Vai ser enviado um ataque que vai tirar aquele cliente do ar. Normalmente eles mandam, junto com essa carta de resgate, um ataque em escala menor, só para mostrar o poder de fogo que eles têm. E a partir daí, se o cliente não... Eles dão um determinado tempo, 1 dia, 2 dias, e se não houver o pagamento, o ataque ocorre com maior incidência, né, com maior intensidade. Então, a gente viu, principalmente nos últimos anos, 2, 3 anos, isso acontecer com muita frequência. O que acontece também que a gente costuma ver é o hacktivismo. O hacktivismo, provavelmente, né, quem está aí, mesmo quem não está no dia a dia na área de cyber, já deve ter ouvido falar do Anonymous, e provavelmente também já deve ter ouvido falar dos ataques do Anonymous em empresas como a Visa, né? Eles têm essa filosofia de se manifestar através de ataques de denial of service. Só o microfone está aberto de alguém, eu queria pedir. Espera aí, que a gente pode deixar que a gente muta aqui. Obrigado. Então, o hacktivismo também é uma modalidade onde isso ocorre de forma intensa. A gente vê diversos grupos aí se manifestando e colocando e lançando ataques em empresas, né, empresas que são populares, que têm grande exposição na mídia. Existem também o que a gente chama de nation state, que são grupos patrocinados por países. São muito comuns casos relacionados com Rússia, com Coreia do Norte, com Irã, todos esses países aí, Ásia e Oriente Médio, que de alguma forma têm algum tipo de problema com o Ocidente, e a gente vê muitos grupos que têm como base esses países serem patrocinados por esses governos e utilizam DDoS como uma forma de atingir algum tipo de objetivo. O DDoS também, não necessariamente o objetivo final dele é tirar uma rede do ar. Muitas vezes ele serve só como pano de fumaça para um objetivo que pode estar por trás disso daí, com um ataque mais direcionado, né? Então, quando todas as atenções do time de segurança estiverem voltadas para combater o ataque de DDoS, provavelmente tem alguma outra operação rodando ali nos bastidores com um objetivo um pouco mais específico de roubar propriedade intelectual, de espionagem, alguma coisa nesse sentido. Né? E existem outros motivadores também, né? Os script kids que baixam as ferramentas gratuitas que tem na internet, algum competidor que quer tirar o seu site do ar, ou até mesmo um ex-funcionário que não está muito contente,
que pode contratar um serviço que existem N disponíveis na internet para derrubar a determinada empresa, tirar aquele site do ar. Tá. Ô, Eduardo, deixa eu só encaixar uma perguntinha aqui. Acho que é importante a gente só salientar aí a visibilidade que a Akamai tem hoje da internet em termos globais, né? Que esses números todos que vocês estão trazendo aí tem uma relevância importante em termos de mundo. Engajado com isso, na visibilidade, na holística de vocês hoje da Akamai, no painel da Akamai, qual é o tipo mais comum de ataque de DDoS que vocês têm visto aí e engajando também, dando continuidade? Ao longo do tempo, isso é uma crescente para esse tipo de ataque ou ele vem sendo mutado? Bom, são várias perguntas. A gente vai falar especificamente dos tipos mais comuns de ataque. Sim, existem tipos mais comuns que ocorrem com mais frequência e outros com menos frequência. Sim. E, realmente, a Akamai tem uma rede bem grande, são mais de 300 mil servidores espalhados pelo mundo inteiro, e a gente tem visibilidade de muita coisa que acontece na internet, não só em termos de ações não maliciosas, né? Ataques propriamente ditos, mas também do tráfego legítimo. E a gente se preparou para colocar aqui no final da apresentação alguns slides mostrando esses alguns números para vocês aí, para ilustrar isso aí melhor. Beleza? Tá ok. Tá joia. Bom, então, dos motivadores que eu coloquei aqui como sendo um dos principais são os ataques de extorsão. Os ataques de extorsão, eles têm uma história um pouco recente, né? Então, a gente começou a ver ataques de extorsão ao redor de 2015. Um grupo conhecido como DD4BC, que é uma sigla para DDoS for Bitcoin, eles começaram com esse movimento, vamos chamar dessa forma. E em 2016, a gente começou a ver outros grupos copiando o modus operandi do DD4BC, pedindo Bitcoin para empresas. Isso é sempre voltado para o mundo corporativo, óbvio. E pedindo resgate, senão, caso contrário, eles iriam inundar a rede daquela empresa com determinado tipo de ataque, etc. E aí a gente viu a evolução desses adversários. A gente começou a ver outros grupos também, como Armada Collective, Lizard Squad, e mais recente, Cozy Bear, Fancy Bear, algumas variações. É muito difícil a gente atribuir a autoria de um ataque a determinado grupo, a menos que eles explicitamente se manifestem. E ainda que eles se manifestem, é questionável se realmente é aquele grupo, né, aquele grupo de adversários que está por trás do ataque, ou se é alguém de menor expressão que coloca tenta se passar por aquele grupo que é mais popular para até intimidar a vítima, intimidar aquela empresa que está sofrendo o ataque e receber esse resgate mais rápido, né? O que a gente vê no geral é que muito pouca gente paga o resgate. E esse tipo de operação, normalmente, ele é feito para se levantar caixa, né, através desses grupos aqui, que, por exemplo, Cozy Bear é um grupo chinês. Então, muitas vezes, esses grupos que são patrocinados por países, né, eles tentam levantar a caixa para executar, por exemplo, um outro tipo de ataque, uma espionagem, uma outra coisa um pouco mais direcionada, e o ataque de DDoS serve como ferramenta para se levantar dinheiro. Tá. Bom, beleza. Edu, aproveitando, né, cara, isso, a gente tem visto isso uma certa recorrência, né, principalmente uma coisa em alta. A gente vê bastante notícias na mídia, o próprio Alex trouxe alguns exemplos. Então, assim, eu imagino que esse problema ele tem uma solução, certo? Qual que é a melhor forma da gente resolver esse tipo de problema? Sim, realmente. Existem, na verdade, diversas soluções, né? E a gente vai ver aqui, de uma forma bem geral, como essas soluções funcionam e como utilizar. Qual seria a melhor forma de utilizar essas soluções?
ou seja, utilizar qual que eu utilizo para qual tipo de ataque e quando eu utilizo essas soluções, né? Vamos lá. Então, imagina que você tem aqui uma estrutura, né, que está exposta na internet e você tem clientes consumindo esses serviços. O primeiro tipo de proteção é o tipo de proteção on-premise, que nós costumamos comentar aqui, que é o tipo de proteção que ele vai dentro do site do cliente, né, on-premise. Então, você tem ali o tráfego entre cliente e servidor, você tem aqueles clientes sendo servidos por essa estrutura, e vamos imaginar que em determinado momento você sofre um ataque, né? Um ataque de DDoS, e aquele serviço, aquele servidor, ele fica indisponível por conta daquela onda de tráfego que você está recebendo. Pois bem, então o que pode ser feito, né, nesses casos aqui, se for um caso mais simples, é você colocar uma proteção dentro do teu site. O que é essa proteção? É um dispositivo de finalidade específica, né, um appliance que faz mitigação de ataques de DDoS. Existem appliances de mitigação de DDoS de N fabricantes, e você vai literalmente colocar essa caixinha na frente da sua rede, e todo o tráfego que chegar na sua rede vai passar por esse dispositivo e ele vai filtrar o que é legítimo, o que é ataque de DDoS. Só que tem um problema com essa proposta aqui. O problema é, normalmente essas soluções que vão on-premise, elas só vão endereçar o ataque a partir da sua premissa de rede para dentro. Então, se, por exemplo, o seu adversário ele conseguir inundar a tabela de conexões do seu firewall, e o firewall está aqui na frente da sua proteção, ou se eles conseguirem inundar o circuito de internet, ou algum problema na operadora, ou seja, qualquer tipo de componente ou elemento que estiver acima da proteção, ela não é eficaz, ela não é efetiva. Então, a proteção on-prem, ela só consegue te atender da tua premissa de rede para dentro. Bom, então, o que fazer nesse caso, né? É muito comum você ter ataques que consomem a banda de todo o site, acabam derrubando a estrutura inteira. Nesses casos, o ideal é você utilizar uma solução de nuvem, uma solução que não está atuando dentro da tua premissa de rede, dentro do teu data center. Esse tipo de solução ele vai redirecionar o tráfego, né? Todo o tráfego, independente se é o ataque ou se é o tráfego legítimo, direcionar isso para uma rede de centros de mitigação. Essa rede de centros de mitigação ela é distribuída normalmente de forma global, e esses mini data centers eles vão atrair esse tráfego e vão filtrar esse tráfego, vão tirar toda a sujeira, né? E vão, a partir desse momento, encaminhar o tráfego limpo de volta para o cliente. E aí, o cliente recebendo esse tráfego limpo, sem nenhum tipo de fluxo com ataque, etc., ele consegue operar normalmente e entregar aquele serviço para o seu cliente. Então, primeiro ponto, a gente vê uma solução mais pontual, né, local. Nesse caso aqui é uma solução distribuída, uma solução global, e as duas se complementam. Você pode utilizar as duas, né, de forma complementar. Importante comentar aqui também, pessoal, que como é que funciona o acionamento dessa solução. Dependendo do teu perfil, né, se você é um cliente que está mais exposto, se você é um banco com maior exposição, se você, por exemplo, trabalha em algum segmento que historicamente tem mais probabilidade de receber esses tipos de ataque, o ideal é que você tenha uma postura mais ativa e não reativa. Uma postura mais ativa, você vai colocar essa proteção funcionando, operando o tempo todo. Então, você vai estar sempre protegido. Em outros casos, se você recebe esses tipos de ataque com menor frequência, você pode ativar a proteção só no momento do ataque. Então, existem vantagens e desvantagens, como tudo, e dependendo do teu perfil, se você recebe menos ataques, você aciona a proteção somente quando você recebe ataque, e se você recebe ataques com frequência, o ideal é que você tenha isso sempre funcionando.
Continuando aqui com as proteções, os tipos de proteção de Denial of Service, um outro modelo que a gente também pode considerar como uma solução, uma das principais, são as proteções baseadas em rede de distribuição de conteúdo, ou CDNs. As CDNs, por definição, elas são redes distribuídas, né? E elas normalmente elas estão espalhadas em múltiplos pontos. Aqui, se não me engano, Alex, você tem de cabeça mais ou menos quantos pontos de distribuição a Akamai tem no Brasil só? Em matéria de CDN, nós temos mais de 250 pontos, que são... Hoje deve estar chegando, acho que mais de 11 mil servidores distribuídos em todos os estados da federação. Todas as capitais, muitas outras cidades também, e mais alguns outros pontos que são, vamos dizer, centralizados, né? Os super POPs. Em matéria de DDoS, a gente tem aqui um dos centros de mitigação, né? Que você apontou aí que são distribuídos no mundo, a gente também tem um deles aqui no Brasil. Eu vou, inclusive, aproveitar, tem uma dúvida aqui do pessoal, em matéria da latência, o que a gente está falando, né? Como é que fica a latência em matéria de entrar em mitigação? O que aumenta a matéria de mitigação distribuída? Ótima pergunta. Por isso que existem os dois métodos de acionamento. O on-demand, que seria ativo só quando, quer dizer, acionado só quando você está sob ataque, e o always-on, que seria ativo o tempo todo. A latência, ela depende da onde o cliente está e da onde os clientes que estão acessando aquele serviço, daquele cliente, eles estão. Então, a latência normalmente ela vai, no caso, por exemplo, da Akamai, por ter uma estrutura local, então a gente tem um centro de limpeza aqui no Brasil, a latência de um usuário que está passando pela rede da Akamai, ela vai incrementar, a gente vai incrementar menos de 10 milissegundos de latência em conexões dentro aqui do território nacional, obviamente, sem contar a latência de rede que cada cliente tem para chegar, né, sem contar a malha física que cada cliente utiliza. Mas o momento que o pacote chega na nossa rede, passa pela mitigação e sai, a gente leva menos de 10 milissegundos de latência adicional. Então, ele em termos de internet, é uma latência bem pequena, a ponto de ser imperceptível para o usuário final. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui o raciocínio, então, a proteção baseada em CDN, ela tem uma proposta um pouco diferente. Cada nó da CDN, cada servidorzinho que tem dessa rede de distribuição de conteúdo, ela tem a função de distribuir, né, conteúdo estático para os clientes que estão tendo aquela experiência, estão navegando por aquele site, mas, em cima disso, como é uma rede que tem pontos de proximidade praticamente de forma bem abrangente, aqui no território nacional a gente tem muita coisa também, fica muito... É interessante a gente, em cima dessa rede de distribuição, a gente adicionar funcionalidades de segurança. Então, qualquer cliente que tiver utilizando a CDN, seja da Akamai, seja de qualquer outra empresa, ele pode se beneficiar também das propriedades de segurança que a CDN também pode incluir. Então, se dentro desses acessos aqui eu tiver algum tipo de ataque de DDoS, ele pode ser absorvido pela minha CDN. Nesses casos, a CDN funciona como um escudo mesmo, né? Então, todos os ataques em camada de aplicação, porque a CDN ela trabalha em nível de aplicação, a gente está falando aqui de HTTP e HTTPS, todos os ataques nessa camada, eles vão ser absorvidos pela CDN, eles não vão bater lá no meu servidor de origem e causar algum tipo de impacto negativo, degradar a performance, etc. Então, a CDN acaba tendo esse benefício adicional também de incluir funcionalidades de segurança como mitigação de DDoS, além de servir conteúdo.
E para finalizar, é uma coisa que muitas vezes passa despercebido, não é dada muita prioridade, é a infraestrutura de DNS. A infraestrutura de DNS ela é vital para a internet e também é vital para o teu negócio, para as empresas. Tem muita coisa para se falar de DNS aqui, eu vou dar um en passant bem superficial, eu vou falar mais aqui da parte autoritativa, né, da parte de resolução de nomes, quando a gente tenta buscar um determinado uma página na internet e a gente tenta resolver, traduzir o nome dessa página no endereço IP. DNS é um protocolo que ele é muito suscetível a ataques de DDoS, pela natureza do protocolo. A gente não vai entrar em detalhes aqui de reflexão, amplificação, porque não é um fórum técnico, mas fica aqui na nossa cabeça que o fato é que Denial of Service, DNS, ele tem muito... é muito fácil você realizar um ataque de DDoS de forma anônima, em cima de uma estrutura de DNS, pela natureza do protocolo. Nesses casos, o ideal é que você reforce a sua estrutura de DNS, a sua infra de DNS. Existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é você tirar o tráfego de DNS da sua rede e jogar isso para uma estrutura terceirizada. A Akamai, por exemplo, tem um serviço que a gente chama de Edge DNS, onde você vai divulgar o seu domínio, né, o seu www.minhaempresa.com.br, ou a sua página ou o seu domínio inteiro, você vai usar a Akamai, né, para entregar essa página, e a gente também pode hostear os registros do seu domínio. Toda a resolução de nome ela passa a ser feita através da estrutura, né, desse serviço terceirizado e não mais dentro daquele servidorzinho que está na sua rede ou na rede do provedor, etc., que são redes mais frágeis, né, do que uma estrutura feita especificamente para isso, como são esses serviços que a gente pode ver aqui, que distribuem em múltiplas redes a resolução de DNS. Então, a gente passa a ter uma estrutura mais disponível, a gente vai contar com múltiplos pontos de presença de forma global. A gente vai ter mais performance, né? A gente vai trabalhar com código proprietário, normalmente, você não vai usar o bind, né? ou o servidor DNS open source, enfim, é algo que é feito para essa finalidade específica, é feito o hardening desse código, ele é distribuído de forma que você tenha acesso rápido, então a gente sabe que a resolução de DNS ela é uma das partes que mais leva tempo dentro né, da vida de uma conexão aí, na hora que você vai abrir uma página, a maior parte desse tempo que você espera para a página abrir, você está resolvendo o nome, você está traduzindo aqueles nominhos e endereços IP para o teu browser se conectar diretamente. E você também passa a usar um serviço gerenciado, você vai consumir aquilo de forma mais automatizada, né? Você está menos suscetível a erros, um erro na hora de criar um registro de DNS pode tirar a sua empresa do ar, então o ideal é que você tenha isso primeiro consumido como serviço e você tire esse tráfego da sua rede, você deixe esse tipo de tráfego sendo servido através de terceiros. Tem alguma pergunta? Podemos seguir? Como é que estamos aí de tempo, pessoal? Não, estamos tranquilo. Ô, Eduardo, acho que até que a pergunta que eu vou fazer reflete um pouco o que tem sido visto nos outros vendors, né? Nessas defesas de ataque de volume mesmo. A maioria das nuvens, quando disponibilizam proteção desse tipo para ataque de volume, quando a gente fala de volume, né, a gente está pensando no que a gente comprou ali também com relação a serviços, né? Então, por exemplo, contratei um pacote de defesa da Akamai. Se eu sofro um ataque volumétrico dessa maneira aí, um ataque com volume alto, isso vai ser taxado para mim? Boa pergunta. Não. O que acontece normalmente? Esses serviços de proteção, eles são sempre
cobrados, né, com base no tráfego regular, no tráfego limpo. Então, o cliente ele vai pagar um valor mensal, né, ou anual, enfim, depende do contrato dele, mas só pelo que ele costuma usar em tempo de paz. Quando ele recebe um ataque, normalmente o volume ele é 100 vezes, 1000 vezes maior do que ele está acostumado a utilizar normalmente. Então, não é justo que ele pague por aquele tráfego. E, além do que, aquele tráfego ele é filtrado, imaginando que o serviço está funcionando. Então, a resposta é não. O cliente ele não paga pelo volume do ataque, ele paga pelo volume de banda que ele utiliza normalmente, né, independente se ele está sendo atacado ou não. Deixa eu complementar, porque essa é uma visão nossa, Kamai, no nosso funcionamento, né? Nossa forma de entender do problema e resolver o problema do cliente, esse desafio dos clientes. Em verdade, existem diversas formas aí de cobrança e muitas das outras soluções no mercado, seja de nuvem ou híbridas, né? Ou muitas vezes o pessoal cobra sim. Você tem até a limitação da quantidade de ataques incluso em franquia, um volume total de ataque. Assim, isso é o tipo de coisa que se aplica mais para clientes que têm menos risco, que têm menos criticidade nas aplicações e não estão assim buscando uma coisa que vai realmente implementar uma proteção com um custo fixo, né? Vamos dizer assim. Mas tem uma outra diferente forma de cobrança aí que, por vezes, dependendo do cliente, pode doer feio no bolso. Você toma um ataque ali, não está esperando, de repente tem um ataque de 2 horas de 150 gigabits por segundo, nossa senhora, foi a conta do mês todinho. É verdade. Isso aí. Lembrando, então, que aí vocês conseguem garantir para mim, né, ou para qualquer um que for aderir às soluções da Akamai, o 100% de SLA, né? Exato. A gente garante 100% de SLA da disponibilidade da plataforma e do serviço, né? Ok. Exatamente. Esses serviços eles são essenciais. Então, ficar fora do ar ou não funcionar, ou algum tipo de degradação de performance, ele tira todo mundo que está dentro daquela plataforma, ou seja, o impacto é grande. Não é um cliente só fora do ar, é basicamente 30% da internet, né? No caso da Akamai, aí, quando a gente está falando de disponibilidade. Beleza. Legal. Outro ponto também interessante aqui que a gente tem que abordar quando a gente fala de solução e proteção de DDoS são as métricas, né? Como é que você vai medir a eficiência do serviço? Então, o que a indústria normalmente usa são referências sobre o tempo de mitigação, né? Um ataque de DDoS, você normalmente não tem muito tempo para agir quando você recebe o ataque, porque até você se preparar e correr atrás de algum tipo de remediação, provavelmente seus serviços já ficaram indisponíveis, você vai ter que rebootar servidor, rebootar dispositivo de rede, e a gente sabe que isso leva um tempo até a operação se normalizar, você vai aí talvez perder horas tentando fazer aquilo voltar ao normal. Então, o ideal é que você tenha uma certa tolerância mínima, mas que o serviço consiga agir de forma rápida. Então, normalmente, os players nesse segmento, eles fornecem SLAs, né, e os objetivos, os SLOs, né, os Service Level Objectives, eles são divididos em tipos de ataque. Por quê? Ataques mais simples, eles são mitigados de forma mais rápida, porque, né, são mais simples. Então, você engaja as mitigações com mais facilidade e elas são meio que instantaneamente elas são efetivadas. Ataques mais complexos, quando você sobe na pilha, ataques mais subindo aí, chegando na camada de aplicação, eles são um pouco mais complexos, eles acabam levando um tempo maior para você mitigar. Então, é mais difícil, você tem que usar múltiplas técnicas de mitigação e eles levam um tempo um pouco maior. Então, né, falando disso tudo aqui, o cliente ele tem que estar atento, primeiro, a qual que é a superfície de exposição que ele tem, quanto tempo ele consegue suportar um ataque na estrutura dele antes de ativar a mitigação. Isso é importante, porque é o tempo que ele tem de acionamento.
Se esse tempo for muito curto, talvez seja interessante ele ter a proteção acionada o tempo todo. Então, respondendo aquela pergunta lá no início do webinar, como tudo na vida depende, vai depender quanto mais exposto, maior o grau de exposição, na verdade, daquela rede, daquela empresa, se é um alvo que historicamente recebe mais ataques. A gente sabe que, por exemplo, o mercado de games, ele sofre muito com ataques de denial of service, mercado de finanças também, que é um mercado que, né, pelo volume de financeiro que é negociado e que esses sites, hoje em dia a gente faz tudo online, eles trabalham para um banco, por exemplo, ficar 5 minutos fora do ar, 10 minutos fora do ar, ele está perdendo muito dinheiro, então pagar um resgate talvez seja a forma mais rápida de resolver o problema. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta ou podemos seguir? Podemos seguir. Alguém tem alguma dúvida? Só mandar no chat aí que a gente responde. Bacana. Para finalizar, então, essa parte de solução, a gente também, uma outra questão que é bem fundamental é o serviço de retaguarda, vamos chamar dessa forma. Não adianta o cliente acionar a proteção se ele não tem visibilidade do que está acontecendo, se ele não tem feedback do que está acontecendo. Então, a gente considera que ter uma estrutura por trás, um serviço de operação, um SOC, na verdade, dando esse respaldo para o cliente, é imprescindível, né? Para o cliente não ficar cego, não simplesmente ligar a proteção, ativar a proteção, ou, de repente, ele está sofrendo um ataque, não tem certeza para onde ele vai ligar, com quem que ele vai falar, para dar essa orientação, o que ele tem que fazer, o que está acontecendo. Então, o SOC ele é fundamental nesse tipo de serviço. A gente entende que alguns atributos desse SOC eles também são muito importantes, como uma hierarquia de acionamento. A pessoa que te atende não pode ser a mesma pessoa que está lá atrás do teclado combatendo o ataque. Tem que ter uma cadeia de escalonamento bem clara. Existem formas de se mitigar ataques, mas o ideal é que você tenha não só a parte automatizada, né, da mitigação, mas também a parte mais manual, com interação. Está muito na moda falar de machine learning, inteligência artificial, e muita gente acha que isso resolve todos os problemas, mas assim, eu acho que essa parte automatizada ela é interessante quando a gente lida com um volume muito grande de informação, coisas que, por exemplo, o nosso cérebro não consegue conceber. Então, acho que machine learning e AI elas são eficientes nesses casos, mas quando a gente precisa de uma análise um pouco mais contextual, né, aquele feeling, aquela experiência, faz toda a diferença ter uma pessoa, né, do outro lado da linha que vai te explicar, que vai conhecer já aquele caso, aquele cliente, e vai dar mais segurança e mais tranquilidade para o cliente também. Esse é o nosso entendimento. E uma coisa que também é simples, mas é muito importante, handbook, manual de operação, debaixo do braço. Quando o ataque acontece, não dá tempo de você abrir procedimento, para procurar o que tem que ser feito, ler documento, não dá tempo de fazer nada disso. Então, os processos eles têm que estar muito bem documentados e ensaiados, né? Quem que tem que ligar, qual é a ordem, o que tem que ser feito, se tem que ativar a proteção, ou tem que ligar para o operador ativar a proteção. Tudo isso tem que estar definidinho, ensaiadinho, documentado. Aproveitando aqui, o Paulo ele trouxe mais uma dúvida, é a seguinte: no Edge DNS tem algum recurso de mascaramento do endereço real do servidor nos registros tipo A? Isso, na verdade, quando você utiliza o Edge DNS, os servidores primários, né, do cliente, eles passam a ser servidores da Akamai. Então, fica totalmente escondido, né? Você não tem acesso na verdade, você tirou de fato os servidores de dentro. É uma das formas de implementação. Você tirou de fato a estrutura de dentro da sua rede, então você vai lá no caso aqui do Brasil, no NIC BR, e vai dizer que o seu primário autoritativo
é o endereço Akamai que a gente vai fornecer para você. O seu secundário também é um endereço Akamai que a gente vai fornecer para você. Esses endereços são endereços virtuais e que por trás desses endereços tem uma rede de servidores de DNS que vão estar prontos para responder com aquelas requisições, né? Em nenhum momento, quem está de fora vai ter acesso ao servidor de origem, vamos dizer assim. De origem não, mas a sua estrutura de DNS local. Ô, Edu, deixa eu complementar que também tem uma outra interpretação dessa pergunta que eu pensei aqui, que pode ser em relação a mascarar os endereços dos servidores de aplicação. Em sendo essa a questão, aí a gente tem matéria de CDN, a gente vai trabalhar com o servidor da aplicação, passa a ser uma origem para CDN, a gente esconde isso, fica visível só dentro da nossa configuração, não precisa ser, assim, apesar de ser um endereço público, né, ele não precisa ser um endereço conhecido. E se em não sendo no caso da CDN, aí a gente tem um outro serviço também dentro do serviço de proteção DDoS, onde a gente vai, dentro dos nossos data centers, alocar um VIP para aquelas aplicações do cliente e os servidores de origem também vão continuar escondidos através desse VIP. Então, a gente coloca no DNS os endereços IP da própria Akamai. Acho que era, fora isso, acho que tem mais uma interpretação ainda que eu tive aqui, Alex. Quando você faz lá o NS Lookup ou você dá um dig lá no seu endereço, para que não apareça os name servers, né? Para você fazer aquela customização, entendeu? Aí você colocar, sei lá, o nome da sua empresa em vez do name server, o hostname da Akamai. É só você criar o registro apontando para os IPs da Akamai, que a gente vai alocar um grupo de IPs, né, para o cliente. Ele pode pegar lá o ns1.cliente.com e apontar isso para o servidor IP Akamai. É uma coisa factível também, a gente faz isso com frequência até. Então, de forma que dá para esconder totalmente a infraestrutura do cliente. E atende diferentes necessidades deles aí. Exato. Tem mais uma pergunta referente ao Scrub Center. Fala um pouquinho aí, Alex. Ali está perguntando, do centro de limpeza pode CDN. Então, matéria de Scrubbing Center, a gente tem um aqui em São Paulo de alta capacidade, mas tem mais outros 19, acho que são 20 ao todo, mundo afora, né? Até em função da distribuição dos ataques. Os ataques vêm muito mais de fora do Brasil do que só concentrados aqui dentro do Brasil. Aí o tráfego local é roteado por São Paulo, né, altíssima capacidade, altíssima conectividade, e praticamente não tem adicionamento de latência, tem quiçá os 10 milissegundos que o Edu mencionou. E vindo de fora, em sendo tráfego de ataque, mitigando lá fora, é indiferente para quem está acessando. Em matéria de CDN, aí a gente tem, né, o que eu mencionei mais cedo, acho que hoje em dia estamos próximos de 11 mil servidores, só no Brasil, mais 250 localidades, todos os estados da federação, todas as capitais e algumas outras cidades, e super pops também distribuídos. Pô, bem abrangente a coisa aí. Inclusive, até aproveitando que você falou em ataque, Alex, eu queria, acho que, não sei se é uma dúvida de todos aqui, mas pelo menos minha, sim. Com qual frequência, né, esses ataques ocorrem? E, assim, existe um tipo de segmento de mercado que é mais atacado do que outros? Ou não? Todo mundo está totalmente vulnerável, enfim? Olha, rapaz, a vulnerabilidade é grande, é genérica, vamos dizer assim, mas o Edu tem um slides agora para falar, tocando exatamente nesse ponto aí, a gente vai curtir. Boa. Bom, então a gente tem aqui, eu queria compartilhar alguns números. Isso daqui são números reais. A gente fez aí uma pesquisa na nossa base e procurou tirar alguns insights, coisas interessantes para mostrar aqui para vocês. Então, a gente está falando de números que vêm da nossa, né, do tráfego que a Akamai entrega, do que a gente observa no dia a dia. Assim, quais são os clientes que existem clientes mais atacados do que outros clientes? Sim, né? Então, existem clientes que são alvos frequentes, como aqui no Brasil é um pouco mais focado em financeiro, mas mundialmente o setor de games ele é o que acaba sofrendo mais. Primeiro porque games eles têm uma alta sensibilidade à latência, né? A gente quer jogar, a gente quer que a coisa seja o mais instantâneo possível.
Então, qualquer degradação na performance, ela é sentida na pele ali, e o cliente, o jogador, ele perde o interesse. Então, é muito comum, por exemplo, ondas de ataque entre um grupo de hackers, né, um grupo de adversário e o outro, eles se encontram nesses games online e um bombardeia o outro, tira o outro do game, e isso acontece muito. E para a gente ter mais ou menos uma noção desses volumes, o que é um ataque volumoso, né? Tem um caso que eu gosto de comentar, que é o caso do GitHub, que foi um ataque que o GitHub sofreu, e foi um dos maiores que a Akamai já viu até hoje, e ele expôs uma vulnerabilidade que era desconhecida até então, que era um ataque de reflexão e era também um ataque amplificado, né? Essas duas técnicas, elas, em suma, elas permitem que você esconda o seu IP de origem, você que está enviando o ataque, você esconde o IP de origem. Então, quem está recebendo o ataque, ele não sabe que é você, o seu IP, que está enviando aquilo, porque você manda uma requisição para um servidor e é aquele servidor quem vai jogar tráfego para dentro da sua rede. Por isso se chama reflexão. E a amplificação é porque para cada volume em bytes que você envia, ele multiplica aquela quantidade. Então, você gera um volume pequeno, mas a vítima recebe um volume muito grande, por isso a amplificação. E esse ataque do GitHub, ele utilizou uma técnica, um protocolo ou aplicação, que às vezes as pessoas chamam de aplicação, o Memcached, que é um serviço de cache, um cache em memória. Então, eles descobriram essa vulnerabilidade, enviando uma requisição específica, você conseguia fazer um dump de tudo que estava na memória daquele cache e jogar aquilo para um destino. Então, a vítima recebia esse dump de informação e, como era um volume muito grande, ela acabava caindo. O GitHub sofreu com isso, a Akamai foi engajada e a gente acabou protegendo isso saiu na mídia, isso foi bem divulgado na época. Mas, assim, trazendo isso um pouco para a nossa realidade aqui, poxa, a gente teve ataques, no caso do GitHub, de 1.3 tera, né? 1.3 tera é muita coisa. 1.3 tera de ataques de DDoS tira uma operadora do ar, não só o cliente, mas a operadora, às vezes até um estado inteiro aqui na nossa realidade. Às vezes o ataque ele não é só volumoso em termos de banda, como eu falei lá atrás quando eu estava explicando os tipos de ataque. Às vezes o ataque também ele é expressivo em termos de pacotes por segundo. Quanto mais pacotes por segundo, maior o consumo de recursos computacionais nos dispositivos de rede. Então, roteadores vão sofrer bastante, até os firewalls vão sofrer bastante, porque eles vão ter que lidar com muitos pacotes numa taxa que normalmente isso não acontece. Então, acaba tendo também o mesmo impacto que é tirar aquela estrutura do ar. Mas aí, de novo, trazendo isso para a nossa realidade, o que é um ataque aqui no Brasil, né? Um ataque volumétrico? Então, a gente trouxe esse caso aqui, que é um caso real de um cliente brasileiro, um cliente do setor financeiro, que no ano passado, no finalzinho do ano passado, sofreu durante cerca de 3 semanas com ataques, os maiores que a gente viu até então aqui dentro do território brasileiro, ataques em camada 3, ou seja, ataques, né, de DDoS, utilizando essas técnicas de reflexão, muitas vezes, amplificação também. E esse cliente ele recebeu ataques da ordem de mais de 500 GB, né? Pacotes por segundo, aqui também foi um volume relativamente grande, cerca de 50 milhões de pacotes por segundo. E o interessante é ver aqui também a distribuição da origem, né? Então, aqui, esse gráfico, ele mostra a distribuição da onde o ataque foi enviado. É muito comum, quando a gente tem esses ataques mais de alto calibre, eles são realizados por gente que conhece muito bem do assunto. E o que normalmente eles fazem é utilizar recursos em um outro país, ou seja, botnets distribuídas em outros países, para atacar uma terceira origem. Desculpa,
para atacar um país ou uma aplicação que esteja em outro país. Por quê? Porque você não consegue imediatamente ligar na operadora, ou você não consegue, de forma simples, não detectar, mas acionar ou penalizar aquela origem. Então, quando o ataque ele vem da França, dos Estados Unidos, da Ásia, é muito difícil você lidar com a operadora de telecom que é dona daquele endereço IP, né? Da onde vem aquele endereço IP? É um cliente de broadband? É uma empresa? Muitas vezes essas botnets elas são espalhadas em grande parte em redes domésticas, né? Dispositivos de IoT, roteadores que são corrompidos e começam a ser utilizados dentro dessas botnets. Então, é muito difícil você, primeiro, identificar e penalizar, né? E eles se mascaram, eles se disfarçam de tráfego de usuário, tráfego legítimo. Então, muitas vezes o usuário está navegando, né? Ele está também gerando ataques ali, mas ele nem sabe. Ele está com a botnet rodando na máquina dele, ou no roteadorzinho de banda larga que ele tem na casa dele, e aquilo é muito difícil de cessar, né? De você controlar. Outra coisa assim interessante, né? O que a gente vem observando ao longo do tempo? As ferramentas elas estão se tornando mais populares, isso óbvio, né? Elas vão sempre melhorando, vai se criando aí ferramentas mais sofisticadas, aquelas passam a ser de domínio público, conhecidas por um volume maior de pessoas. Então, a gente vê aqui claramente que o volume de ataques acima de 50 GB, que é esse gráfico aqui que ele está mostrando, né? A gente tem ataques em vermelho, são acima de 50, ataques em amarelo são acima de 100 e ataques em verdinho acima de 500. Então, ao longo do tempo, a gente está vendo que a quantidade de ataques volumétricos, com volume muito grande, eles vêm aumentando, primeiro, pela facilidade das ferramentas e, segundo, pelo aumento da banda de uma forma geral no mundo, né, no mundo todo. Aqui a gente vê a popularização da internet de banda larga. Agora, quando vier o 5G, a coisa tende a piorar nesse sentido, né, de mais tubo, né, um tubo muito maior para se gerar esses ataques. Então, o céu é o limite aqui. A tendência vai continuar essa, de aumentar cada vez mais. E caso vocês tenham algum comentário, enquanto eu estiver mostrando esses resultados, né, esses números aqui, a gente pode discutir também sem nenhum problema. Edu, já que você deu uma interrompida, eu só te fazer, tem uma pergunta aqui no chat, em matéria que você estava mencionando ali do GitHub, em matéria de tempo de mitigação. No caso de um GitHub, mais ou menos, no caso de um GitHub, que o ataque levou ali seus 10, 15 minutos, esse também foi o tempo de mitigação do ataque? Como é que esse tempo atua? Não, na verdade não. Assim, a gente tem que considerar também o tempo de acionamento, né? Então, o que a gente, nesse caso, o que aconteceu? O GitHub ele não tinha uma proteção. Então, o GitHub ele sofreu com um ataque, ele detectou aquele volume absurdo de tráfego e ele foi procurar qual seria a proteção que ele iria colocar que ele iria acionar, né? Então, o que aconteceu nesse caso é que ele acionou a Akamai, né? A gente fez o onboard desse cliente, e aí até o tráfego ser redirecionado para a nossa rede, né? A partir do momento que está tudo disponível, e vamos imaginar que aqui eu não estou contando o tempo de instalação da solução, estou contando o tempo de acionamento, que seria joga o tráfego para a Akamai. Então, jogar o tráfego para a Akamai significa vamos divulgar agora todas as rotas, né? toda a rede que o GitHub, todos os endereços IPs que o GitHub tem, vão ser agora, a rota preferencial vai ser via a rede da Akamai. A partir desse momento, a gente tem visibilidade do tráfego e aí começa a proteção.
né? Aí a mitigação começa a acontecer a partir desse ponto. E normalmente o que acontece é que são lançados vários ataques. Então, esses 8 minutos foi o tempo de a absorção do tráfego, ou seja, a solução já estava funcionando, a gente começou a receber tráfego, até a mitigação da última onda de ataques. Então, esses foram 8 minutos desde o início, né, do ataque para a Akamai até a mitigação da última onda de ataque. Mas o tempo de instalação a gente não está considerando aqui nesse caso, porque não faz sentido a gente contabilizar no nosso caso, porque a gente não tinha a controle do tráfego, a gente não estava recebendo esses ataques na nossa rede para poder, de fato, combater o problema. Né? Tem o tempo de convergência também, né? Tem o tempo de convergência das rotas na internet, tem uma série de coisas. Por isso que o interessante é que você esteja preparado, o mais preparado possível, que aí o teu impacto vai ser menor. Né? E aí, em matéria de preparação, é assim, determinar o nível de risco e criticidade daquelas aplicações, no caso do GitHub é todo o negócio deles, né? E determinar, assim, a forma de implementar. Se você está trabalhando com a solução on-demand, você tem um pouco de tempo maior, até detecção, né, divulgação de rotas, convergência de rotas, e a gente começar a fazer mitigação. Se está trabalhando numa modalidade always on, é quase instantâneo. A gente está falando aqueles tempos de SLA que mostrou ali atrás. Boa parte do ataque já é mitigado em 0 segundos, e os outros a gente está falando de alguns minutos para poder detectar. Ainda se for muito mais complexo, né? A pessoa que vai olhar ali, talvez ali 5, 10 minutos já está mitigado. Mas isso aí. Pode continuar, o Edu, que a gente está até apertando de tempo já. Não, beleza, a gente também está aqui encerrando. Esse gráfico aqui, ele é um pouco, apesar de ser um pouco mais técnico, a falar sobre vetores de ataque, eu queria chamar a atenção para esse primeiro aqui. Aqui está escrito DNS Reflection ou UDP Fragmented, né, pacotes fragmentados de UDP. Então, aqui, voltando, né, a gente teve um slide inteiro falando de DNS. E aqui a gente vê que no ano de 2021, isso é um dado Akamai, dentro da nossa rede, o vetor de ataque mais explorado foi DNS e fragmentação UDP. Então, o que isso quer dizer? Gente, tire o DNS da rede. Tire o DNS da rede. O DNS é um para-raio de ataque DDoS. Por quê? Porque você tem que receber aquele tráfego. Né? Você tem que abrir a sua porta 53, o seu firewall, para receber tráfego de DNS, senão ninguém vai conseguir resolver os nomes dos endereços que você tem expostos na internet. Só que nessa porta que você deixou aberta, vai vir uma enxurrada de tráfego e que muitas vezes vai derrubar a sua estrutura inteira. Esse slide que eu mostrei do cliente do segmento financeiro que sofreu com ataques de 500 GB, eu vou até voltar aqui. Olha aqui, ó, qual foi o vetor de ataque que ele sofreu. Então, esse vetorzinho de ataque aqui gerou 539 GB de tráfego de DDoS. Então, por isso a atenção que a gente tem que dar para DNS e por isso que existem formas de você também solucionar esse problema, tirando esse tráfego de dentro da sua rede. Então, mais uma vez, batendo nesse tema aqui, porque é algo que não é visto com muita prioridade, mas é algo que faz parte de uma das camadas de proteção quando a gente fala de postura de segurança contra ataques de DDoS. Ele é o primeiro passo e cá entre nós é o mais fácil de se proteger, o mais fácil de se implementar uma solução que vai fazer como que o Edu está falando aí. Rapidinho, de um dia para o outro, o Hernani ali já coloca todas as suas zonas de DNS em funcionamento, né, Hernani? É isso aí. Questão de minutos. Agora, só pegando o gancho aqui, não para amedrontar o pessoal, né, mas só para deixar no ar aqui, existe a possibilidade de eu contratar ataques de DDoS como serviço, correto? Isso impulsiona esses números tendenciais aí que a gente está vendo, né? Claro, sim, sem dúvida. Existe, é barato, então com qualquer $5 aí você gera 10, 20 GB de ataques de DDoS por uma hora e você vai tirar muita gente do ar com esse volume. Isso rápido, fácil, pagamento em criptomoeda, cartão de crédito. Isso já poupa já os pings da morte aí, né?
Assim, isso é o ping da morte é uma versão pré-histórica já hoje em dia do ataque de DDoS, né? Hoje em dia a gente já está usando ferramentas bem mais avançadas e mais poderosas, né? O tamanho da bazuca aumentou, vamos chamar assim, né? Então vamos lá, vamos seguir. Então, outra coisa interessante para a gente ter também ideia aqui, em termos de regiões, quais são as regiões que mais sofrem e, normalmente, qual o tamanho do ataque que acontece nessas regiões. Então, dá para a gente ver aqui que, no ano passado, na Europa, EMEA, né? Aqui EMEA significa Europa, Middle East e Ásia. Nessa região onde a gente tem ataques maiores, que é o que nossas estatísticas estão mostrando, mas em termos de intensidade, de frequência, na verdade, não intensidade, frequência, o grande campeão são as Américas, né? Incluindo América do Norte e América Latina também. É o que a gente vê aqui, o que a gente pode concluir. E por fim, aqui na parte de números e estatísticas, são os segmentos. Então, eu falei algumas vezes, né? Um dos segmentos que mais sofre é o segmento de game, mas não é só o segmento de game. Finanças também, segundo, mas, de uma forma geral, quase todas as indústrias elas sofrem. Assim, qualquer um pode sofrer. Se por alguma razão, alguém não gostou de você, ele pode se organizar e mandar um ataque de DDoS. Agora, esses grupos especializados, normalmente eles vão pulando de indústria em indústria quando eles vão fazer ataques de extorsão, que é o que a gente acaba vendo, né? Vamos agora uma semana de mercado financeiro, uma semana de e-commerce, uma semana de hotelaria, etc, etc. Isso normalmente é o que a gente vê, dados dos nossos serviços aqui de Threat Intelligence. Bom, beleza, pessoal. Eu vou só perguntar se ok aqui, podemos seguir, se tem alguma pergunta aí, ou podemos finalizar com só um apanhado geral. Eu acho que, assim, Edu, para finalizar, né, baseado na experiência que vocês têm, né, nesse assunto, quais são as principais recomendações, né, que vocês têm para as empresas que querem minimizar esses riscos de ataques de DDoS? Olha, eu vou repetir de forma resumida tudo que eu falei, mais ou menos, são as recomendações, né? Porque você tem que ter adotar soluções baseadas em nuvem. Mas, poxa, a solução baseada em solução local, né, on-prem, também não é eficiente? Ela mas você pode utilizar a solução on-prem de forma complementar, mas você não pode deixar de ter a solução de nuvem. Por quê? Porque a solução de nuvem é a única que vai te dar proteção contra os ataques volumétricos. A proteção local, ela vai ajudar nos ataques menores e também vai ajudar você a ter um acionamento mais rápido, pois você não depende de convergência de tráfego para a internet, para a nuvem do provedor, etc, etc, etc. Mas, apesar dela ser mais instantânea, o tamanho do escudo é pequeno. A proteção de DDoS de nuvem é uma proteção que vai abranger de forma... ela vai combater os ataques de DDoS de forma mais abrangente, tanto os volumétricos quanto os de menor volume, maior intensidade, etc, etc. Então, se você puder ter um só, tenha a proteção de nuvem. Se você puder ter as duas, melhor. Postura always on. Também o ideal é que você tenha uma postura always on, porque ela é instantânea, né, pessoal? Então, a gente viu lá não sei se vocês lembram do slide, proteção sempre ativa, always on, proteção sob demanda, on demand. A proteção on demand, ela talvez seja interessante se você tem uma caixinha dentro de casa fazendo a mitigação on-prem. Aí você tem tempo de acionar a nuvem, enquanto isso ela está lá funcionando, e aí dá tempo de você convergir o tráfego, fazer a filtragem e aí aliviar aquele ataque dentro da sua rede. Se não, solução de nuvem sempre ativa, ela já vai estar filtrando, protegendo a sua infraestrutura o tempo todo. Reduzir a superfície de exposição.
Bom, aqui a gente pode entender isso de diversas formas. Você pode colocar mais camadas de proteção, então você pode usar proteção local, proteção de nuvem, utilizar uma CDN para lidar com ataques mais específicos em camadas de aplicação. Você pode utilizar, por exemplo, uma proteção específica para DNS, você pode remover o serviço de DNS da sua rede. Então, fechando as portinhas, né, reduzindo esse universo de superfície de contato, de exposição que você tem, deixando só o que é essencial aberto, você vai diminuir a chance de você receber um determinado tipo de ataque ou ataques de uma forma geral, e vai diminuir também o impacto que você vai ter caso você receba esse ataque. Tá? E para fechar, postura proativa. O que significa isso? Ou você tem alguém para fazer isso para você que faz isso todo dia, toda hora, 24 horas por dia, ou se você não faz isso todo dia, você tem os processos muito bem definidos, muito claros, para você agir muito rápido, né? Não dá tempo de você agir, não dá tempo de você pensar na hora que você sofre um ataque, senão seus serviços já caíram. Procurar quem tem que ligar, olhar no manual o que tem que ser feito, qual botão tem que apertar, não dá tempo de fazer nada disso. Então, você tem que já ter tudo isso documentado, de preferência ensaiar isso. Tem empresas que executam testes, exercícios de ataque, algumas vezes por ano. Empresas que têm, né, um grau de exposição maior. Então, é algo nessa linha. Se você puder até, né, exercitar isso de forma recorrente, também é interessante, porque você vai ter certeza que está tudo prontinho, tudo no lugar, na hora que precisar ali, que a coisa funcione. Alex, eu vou passar aí para você, para a gente fazer uma conclusão e você fechar com uma visão geral de superfície de exposição. Isso, já pegando todo mundo, não, Antônio. Já pegando aí fisgando, né, no que você colocou em matéria de superfície. Hoje, dá um clique, por favor, Edu. Hoje a gente falou da superfície de ataque relacionada a DDoS. E para o DDoS, foi um monte. E em matéria de DDoS, seja em camada de rede ou seja em camada de aplicação, a gente tem alguns produtos que têm um foco maior para a proteção desse tipo de ataque, né? Mantendo não só a infraestrutura, mas também disponibilidade de aplicação, disponibilidade de negócio. No entanto, a superfície é mais extensa, a gente precisa trabalhar, e aí é importante vocês sentarem com o pessoal da Populous e trabalhar com eles, assim, qual que é o que são as minhas aplicações, o que tem exposto para a internet e quais são os diferentes serviços que a gente precisa trabalhar para integrar e proteger de fato, não só a infraestrutura contra um tipo de ataque DDoS, né, camada de rede, como a gente falou, matéria de Prolex, de DNS, mas também as aplicações e o negócio. E aí também a parte interna, o acesso remoto às aplicações corporativas, o acesso dos usuários à internet, centralização desse tipo de controle. Uma parte que a gente está começando a trabalhar agora esse ano, que é a parte de microsegmentação de aplicações, né? Limitando o acesso dentro da própria infraestrutura a quem que pode acessar o que nas aplicações, qual a aplicação que vai conversar com o banco de dados, quais os usuários que podem acessar as aplicações e por aí vai entre os diversos serviços internos. Eu queria agradecer vocês pelo tempo, né, que despenderam aí com a gente aqui hoje, 1h30 de tempo de vocês, não é pouca coisa. Espero que a gente tenha ajudado vocês com as dúvidas. E agradecer a presença de vocês. Como o Alex comentou, 1h30, né, nos dias de hoje aí é bastante tempo, mas acredito que todo o conteúdo abordado aqui foi de grande relevância. E é isso. Até dando um spoiler para vocês, a gente vai ter um masterclass aí no próximo dia 10 de fevereiro. A gente provavelmente vai abrir as inscrições aí a partir de amanhã, então acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai soltar as comunicações com o link para fazer a inscrição. Então participem, se inscrevam, é gratuito, né, a inscrição. E é isso. Vou palavra aí para os demais participantes. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí, Hernani, Alex, Edu, fiquem à vontade. Muito obrigado pela participação de vocês e vamos em frente. Isso aí mesmo, só reforçar o agradecimento e dizer que a gente está aqui disponível para outras dúvidas e para ajudar o pessoal na apresentação das soluções e tudo mais que for necessário.
Também queria agradecer, pessoal. Obrigado aí pelo tempo que vocês ficaram com a gente, pela oportunidade aí, pela Populus, para estar falando sobre o tema. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.